Bem, antes de tudo, pensei muito se eu iria fazer esse vídeo, criar esse conteúdo, porque eu vou estar tocando em um vespeiro. Precisava? Não precisava, mas eu quero falar. Esse podcast é sobre isso, é sobre eu poder ter o meu espaço de fala, o meu espaço de voz ativa sobre o que eu acredito e sobre o que eu desejo para esse mundo. Então, se você está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem e disposto a me ouvir até o final, porque aqui a escuta ativa é também muito importante, talvez mais importante do que a fala. Então me escutem e escutem as pessoas que eu vou colocar aqui no vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta e eu vou fazer um react de duas falas de duas meninas que eu encontrei no TikTok. Uma que defende o termo partitude e outra que demoniza totalmente esse termo partitude e quais são os argumentos dessas duas e como essas duas estão se comunicando com o seu público. O meu objetivo com esse vídeo, com esse conteúdo aqui, com esse podcast, não é acirrar ainda mais a disputa dessas duas pessoas, se é que tem uma disputa dessa parte aqui. Mas enfim, é para que a gente possa analisar o discurso dessas duas pessoas. Como é que elas estão se comunicando, defendendo o seu ponto de vista, quais são os argumentos que elas estão utilizando para, de fato, mobilizar pessoas em torno da pauta que elas defendem. É uma pauta que fala sobre racismo, sobre questões raciais no Brasil, sobre questões de preto, pardo, nomenclaturas, né, digamos assim. E é sensível, é um campo sensível, minha gente, porque eu tô começando a ter mais proximidade com essa temática faz alguns anos, faz poucos anos, uns 4, 5 anos, que eu venho me interessando mais enfaticamente sobre questões raciais, sobre entender a minha origem, a minha ancestralidade, enfim, os meus gostos, a minha forma de pensar dentro desse contexto, dentro desses movimentos, dentro desse recorte político da sociedade. Eu já fiz alguns episódios aqui em que eu falo sobre quando eu me descobri uma pessoa negra, como foi isso para mim, as vezes que eu sofri racismo e o que eu acredito enquanto sociedade. Não tenho propriedade intelectual, teórica, metodológica para aprofundar nesse tema, mas o que eu quero focar aqui é sobre discurso, é sobre comunicação não violenta, tá? Então, dito isto, eu vou mostrar aqui para vocês essas duas pessoas, a começar pela menina do Partitude, que eu sigo lá no TikTok, que eu gostei, foi uma indicação da própria plataforma, eu nem sabia que esse termo existia. Mas quando apareceu para mim, eu achei muito interessante, porque de fato é uma pesquisa, é uma linha de pesquisa nova que estuda um recorte da sociedade, que são as pessoas que se denominam pardas, e o que é que ela tem trazido de avanço sobre isso, né? E traz questões que muitas vezes o que se tinha na literatura de raça não comportava as características individuais e particulares das pessoas pardas. Então, de imediato eu já me identifiquei com o conteúdo dela, eu gostei do conteúdo dela, eu gostei da forma como ela se expressa, se coloca e, lógico, eu não tenho nenhuma profundidade do trabalho dela, mas a primeira impressão que eu tive, eu gostei e tenho acompanhado no TikTok. Essa outra pessoa, que eu vou mostrar o conteúdo dela para vocês, também foi uma indicação do TikTok, eu não a conhecia, eu não a acompanhava e eu poderia até acompanhar, né? Ela também tem um trabalho muito legal falando sobre raça, sobre questões raciais e tudo mais, mas a forma como ela se comunicou me repeliu. Por que me repeliu? Eu vou mostrar para vocês. Porque foi uma forma muito agressiva e violenta com esta outra pessoa aqui, e os argumentos que ela utilizou não me convenceram para dar like no conteúdo dela e para segui-la, né, para continuar acompanhando o trabalho dela, mesmo sendo uma pessoa negra.
Então, vou tocar nesse vespeiro. Muita gente pode até não entender ou não simpatizar com o conteúdo, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, minha gente, porque eu me coloquei enquanto pessoa negra há muito tempo não, né? Quando eu tive aproximação com essa temática na faculdade de serviço social, eu sou assistente social, eu exerço essa função até hoje, ali naquele momento eu estava tomando conhecimento dessa literatura. Eu sempre fiquei nesse limbo do que eu sou, se eu sou morena, se eu sou negra, né? Eu passei a minha vida inteira sendo chamada, não, você é morena, você não é negra, você é morena, porque eu sou negra de pele um pouco mais clara. Depois eu vim ter contato com o termo pardo, e aí eu passei a dizer, não, eu sou uma mulher parda, pelos critérios do IBGE, mas a minha cor é parda, mas a minha raça é negra, para tentar me incluir dentro desse grupo de negros e me sentir pertencente a algum grupo, né? Porque a gente vive tentando buscar pertencimento em grupos sociais para poder viver, né? Para sentir, enfim, ser humano, uma pessoa que tem valor. E foi nisso que me chamou a atenção o trabalho dessa menina do Partitude, porque ela toca nesse lugar, nesse não lugar do pardo, das questões emocionais, psicológicas que as pessoas como eu sofrem ao longo da vida por não se entender, por não saber qual é o seu lugar na sociedade. Ora você é colocado no grupo de negros, ora você é colocado no grupo de brancos, ora você não tem lugar nenhum, a depender do que o outro vê de você, do que o outro interpreta sobre você. E isso é muito doloroso e não se fala sobre isso, porque estamos todos sendo colocados no mesmo pacote. Quando a gente monocratiza, não sei nem se existe essa palavra, mas coloca tudo num lugar só, com uma denominação só, a gente esconde as singularidades, as particularidades que são extremamente importantes para estudar um ser humano, para inclusive criar políticas públicas, que é o que verdadeiramente importa para a gente superar o racismo nesse país. Então vamos lá, vou soltar o vídeo dessa menina primeiro, falando sobre o Partitude, e depois o vídeo falando sobre o que ela acredita sobre esse movimento do Partitude, tá? Vamos lá. Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou pesquisadora de multirracialidade no Brasil e estou conceituando Partitude na Universidade Federal Fluminense. E hoje a gente tem um react muito especial, né, gente? Eu sempre quis fazer esse react porque a Nathalie Neri foi uma figura muito importante no meu processo, ela me inspirou muito. O discurso da Nathalie sobre colorismo, sobre os pardos, sobre essa questão de ser uma mulher negra de pele clara, que é como ela se auto-identifica. E depois a gente vai olhar um vídeo mais recente que ela postou dos ataques de pessoas dizendo que ela não era negra, que é algo que eu tô conceituando dentro da academia com um colega meu, o Vitor, né, ele é psicólogo, e a gente tá chamando esse processo de desmentido racial, que é quando uma pessoa parda tem a sua identidade questionada, né, e quais os impactos subjetivos e psicológicos disso. Eu demorei para fazer esse vídeo porque algo me diz, uma intuição do além, que a Nathalie Neri não deve ser muito simpática com a minha figura e com o que eu defendo. E como eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, é delicado para mim, né, falar dela, porque eu sei que esse vídeo pode gerar uma resposta dela que não seja um tipo de resposta acolhedora, amável. E como eu sempre gostei muito dela, eu sabia que isso poderia me magoar. É a mulher negra de pele clara, é a mulher negra magra, é a mulher negra mais embranquecida possível. Mas isso não quer dizer que a mulata exportação, ao contrário da tia Anastácia e da barraqueira, e do ideal da barraqueira, não sofra racismo. Então é muito importante para nós, negras de pele mais clara, negros de pele mais clara, que a gente tenha consciência do que é o colorismo. Não só pra gente saber os privilégios que a gente tem e como a gente não pode fazer uso deles, como a gente tem que negar esses privilégios e se posicionar, como também pra gente não ter aquela sensação de despertencimento, aquele quase ser negro, mas não ser negro. Negro de pele clara é... Gente, aqui a gente já começa com o conceito de privilégio sendo distorcido, né? E essa é uma discussão que eu trouxe bastante para vocês lá no Instagram. Eu convidei o professor, doutor e historiador Rodrigo Pérez para falar um pouco sobre como a esquerda se engana ao chamar direitos não universalizados de privilégios. Porque, gente, quando uma pessoa negra ou parda sofre com racismo, ela está tendo um direito violado.
Quando uma pessoa branca não sofre, por exemplo, ela não tem abordagens truculentas da polícia, ela não tem o risco de tomar um tiro, né? Tudo isso não são privilégios, são direitos básicos que um cidadão deveria ter, né? Então, a palavra privilégio, ela é usada de uma forma exagerada pela militância. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo, tá aqui no YouTube, tem uma live lá no Instagram também, com o professor Rodrigo, em que ele diferencia esses conceitos de privilégio e direitos, né? E se tratando das pessoas pardas, menos ainda, nós não temos nenhum privilégio perante pessoas pretas, porque as estatísticas mostram que pardos e pretos estão muito semelhantes em questões que são muito estruturais, como saneamento básico, profissões subalternas, analfabetismo, as taxas, né? Então a gente está, enquanto população, nesses lugares muito vulnerabilizados. Bem, esse foi o primeiro vídeo e vocês prestaram bem a atenção na forma como ela fala, como ela se apresenta, como ela coloca os seus argumentos para que ela realize o trabalho dela com Partitude. Agora eu vou mostrar o outro vídeo e ela expõe a sua opinião sobre o movimento Partitude e quais são os argumentos e a forma que ela se comunica com o seu público em relação a Beatriz. Vamos lá. Eu acho o movimento Partitude um movimento ridículo e a coisa mais idiota que já foi criada no Brasil. Não só porque a criadora disso é uma Red Fem, uma mulher que odeia mulheres trans e que fala muitas coisas ridículas dentro da internet, mas porque ela quer usar o seu lugar de mulher preta clara para poder colocar pessoas pretas contra outras pessoas pretas por razão nenhuma. Quando a gente precisa falar em um país que a desigualdade estrutural entre pessoas pretas e brancas é abismal. Pessoas pretas são as mais encarceradas, são as que menos recebem ajuda e auxílio de saúde pelo sistema de saúde do SUS, porque eu já trabalhei com população negra dentro do sistema de saúde, e a desigualdade de acesso, a desigualdade de tratamento entre pessoas pretas e brancas é absurdo. Em um país onde pessoas pretas não conseguem chegar em posições de poder sem ter que se matar para conseguir ter um emprego digno, pessoas que têm mais problemas cardiovasculares por causa do racismo, pessoas que não conseguem se alimentar, que acabam morando na rua. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, quase 80% da população que mora na rua são pessoas pretas. Aí a gente perde o nosso tempo falando de Partitude. Ah, mas porque pessoas pretas claras sofrem menos racismo do que pessoas pretas escuras? Sim, pessoas pretas claras sofrem menos racismo do que pessoas pretas escuras. Mas essas duas pessoas estão dentro da categoria negro. E todas essas pessoas estão, estatisticamente, mais fodidas do que pessoas brancas. Nosso debate precisa ser sobre racismo estrutural. O racismo que a gente vê recreativo, o racismo que a gente vê aqui nessas redes sociais todos os dias, eu sofro racismo nessas redes, todos os dias vem algum idiota falar algum comentário racista pra mim aqui. E isso acontece constantemente. Mas isso não é algo que precisa nos prender para que a gente não consiga pensar na estrutura do racismo. Aí está os dois conteúdos e vamos ao discurso das duas pessoas, que é o que de fato eu quero analisar aqui junto com vocês. Bem, gente, qual foi o meu primeiro ponto de contato com a Beatriz? O que é que me chamou a atenção e o que é que me fez permanecer no conteúdo dela, no perfil dela, acompanhar o trabalho dela, apesar das minhas discordâncias em algumas coisas? Foi a comunicação dela. Então, ela se apresenta enquanto uma pesquisadora de uma universidade pública, o que já é maravilhoso, uma mulher parda, negra, seja lá qual a denominação que você queira dar, mas ela se identifica enquanto parda. Uma mulher parda que veio da periferia do Rio de Janeiro, que acessou o ensino público e está na universidade desenvolvendo uma pesquisa de extrema importância que vai beneficiar a sociedade brasileira. Ou seja, mais da metade da população brasileira se identifica enquanto pardos, né? Enquanto pardos. E o que ela está trazendo é de extrema significância. E a forma como ela se apresenta, eu gosto. Então, ela não vem falar de achismo, ela não vem falar de um lugar de somente experiências pessoais, que também é válido. Ela vem trazer fundamentação teórica sobre o que ela está dizendo. Porque ela não poderia adentrar nesse vespeiro, como eu falei aqui no início, sem trazer argumentos sólidos para contestar os outros argumentos violentos, como o da Nara, que traz somente a sua experiência pessoal e as suas dores pessoais para reivindicar, para contradizer o que a Beatriz fala. Então, a forma que a Beatriz se comunica me chamou a atenção,
quando ela trouxe dados, pesquisa, quando ela se apresentou enquanto pesquisadora e trouxe outros autores, como ela fala nesse vídeo, para contestar o que as pessoas dizem, para contra-argumentar, ela traz mais pesquisas, mais dados, e é assim que a gente precisa estar num debate. Se eu quero ir para o plano do debate de ideias, eu preciso levar argumentos. E argumentos que sejam plausíveis, justificáveis diante dos fatos. Eu não posso trazer somente aquilo que eu acredito, aquilo que eu interpreto. Eu não posso trazer somente as minhas vivências, porque as minhas vivências são individuais. A forma de eu sentir é diferente da forma como você sente, a depender do seu contexto. Então, eu não posso somente basear o meu ponto de vista, a minha interpretação de mundo, como único argumento para defender uma pauta. E a Beatriz, ela traz essa fundamentação teórica, que é o que é importante para a gente ir para o debate, ou seja, se eu estou no campo da disputa sobre uma teorização, sobre uma política pública, sobre uma pauta da sociedade, eu preciso estar muito bem fundamentada. E eu não posso, de maneira alguma, justificar as minhas pautas, justificar as minhas experiências, as minhas dores, a forma como eu sinto, com violência e ataque ao outro. Eu já fui essa pessoa com a Mara. Eu não critico, eu não julgo, eu não tô aqui para crucificar a Mara, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui para crucificar a Mara. Eu estou comparando os discursos, os diálogos e para dizer o que eu acredito como um caminho viável para que a gente consiga construir algo nesse mundo que de fato seja bom para ambas pessoas. Eu já fui essa pessoa que discursava igual a Mara, que falava somente das minhas experiências e trazia essas experiências carregadas de dores e atacava o outro com os meus argumentos, que eu achava que eram, né, muito bem estruturados, só que na verdade não. E eu estava ali somente na briga, na discussão, sem proveito algum. Quando a gente estava não saindo no tapa, porque eu não sou de sair no tapa, mas se exaltando e sem se ouvir, sem se escutar, sem de fato dialogar, sem trazer proposição, sem trazer resolução para as coisas. E não é isso que eu acredito, nunca foi o que eu acreditei, mas eu não sabia como me comunicar antes. Então eu usava essa forma violenta que eu aprendi dentro de casa. Se você está contestando o que eu estou falando, eu vou argumentar aumentando o meu tom de voz, eu vou argumentar te xingando, eu vou argumentar desvalorizando e desqualificando o teu trabalho. Era assim que eu aprendi a me posicionar e a me comunicar. Só que por uma necessidade minha e por esse modelo nunca de fato, né, me senti, nunca de fato fazer sentido para mim, porque aquilo eu só estava reproduzindo o que eu tinha aprendido. Não era aquilo que eu queria comunicar. Eu queria que as pessoas me ouvissem, me atendessem, me escutassem. Não era daquela forma que eu conseguiria. Eu passei a fazer o movimento contrário. Eu passei a, primeiramente, ouvir as pessoas, entender do que elas estavam falando, para depois construir os meus argumentos e assim colocar eles na mesa. A Beatriz, ela fala disso o tempo todo nas redes sociais dela. Ela às vezes pode se equivocar em alguma coisa? Pode. Ela às vezes pode errar? Pode. Com certeza absoluta ela vai errar. Com certeza absoluta ela pode se equivocar, porque nós estamos aqui para aprender. Só que a forma como as pessoas têm reagido ao trabalho dela, ela mesma fala, quando ela vai fazer o react da Nathalie Neri, ela coloca que ela sente que a Nathalie não gosta do trabalho dela, porque ela vem contestar aquilo que a Nathalie está falando há muito tempo, embora a Nathalie seja uma referência para ela, e ela trata com muito respeito a Nathalie. Ela se coloca já pedindo desculpa, porque é uma pessoa que ela admira, então veja a diferença de se portar ao outro, reconhecendo e valorizando o trabalho do outro, se dizendo assim, ó, eu tô aqui para discordar de você, mas eu não vou desqualificar o teu trabalho. Eu não vou xingar você, eu não vou desmerecer você, porque eu sei que você está fazendo a sua parte. Nós temos discordâncias, mas também nós temos concordância em muita coisa. Eu te vejo como uma pessoa, como um ser humano. E eu não quero que você se anule para atender as minhas necessidades. Eu quero que você também tenha a voz e fale. Então é dessa forma que eu consigo enxergar a Beatriz hoje. Posso mudar o meu ponto de vista depois? Posso, mas isso que eu tenho hoje, esse recorte que eu tenho hoje, é o que eu consigo
analisar, é o que eu consigo dizer o que eu penso e o que eu sinto. E eu gosto da forma como ela se comunica. Ela já trouxe vários e vários vídeos fazendo vários reacts, né, onde ela analisa a fala de pessoas negras, retintas, pessoas pardas, e ela traz sempre a fundamentação teórica para embasar o argumento dela. Em contrapartida, Mara, ela vem trazer toda a sua dor. O que ela está expressando, a crítica que ela está colocando, é a dor que ela viveu na pele enquanto pessoa negra retinta, de das situações de violência e racismo que ela viveu na vida dela e que ela percebeu ao seu redor, né, por conta da questão estrutural, racista estrutural desse país. Não desmereço de nenhuma forma o que está por trás dessa crítica, porque o que é verdade o que ela está falando, mas ela desmereceu o trabalho da Beatriz e muitas vezes de uma forma até não sendo verdade, né? Porque o que ela fala de que a Beatriz, ela vem colocar os pardos contra os negros, que ela desconsidera que o que deve ser colocado em pauta é a questão estrutural do racismo e não dividir ainda mais em subgrupos aquilo que já é marginalizado na sociedade. Ela traz dados, né, da saúde que ela experienciou na saúde, da população em situação de rua que ela percebe no Rio de Janeiro. E a Beatriz fala sobre isso quando vem falar sobre privilégios. Ela reconhece sim que o que a Nathalie falou, que nós pessoas pardas temos enquanto privilégio, não é privilégio, é direito básico, humano, que todo mundo deveria ter. Então, privilégio, na verdade, é o poder sair da minha casa de helicóptero, eu poder viajar, enfim, para todo lugar do mundo a hora que eu quiser, eu poder viver sem me preocupar se eu vou ter dinheiro para pagar uma conta ou não. Eu tenho dinheiro na conta ali passivamente, bancando a minha vida luxuosa. Isso é privilégio. O privilégio é acessar espaços antes nunca tidos, né? Antes nunca ocupados por pessoas iguais a mim. Isso é privilégio. Agora, ter acesso à alimentação, a saneamento básico, à educação, à saúde, isso não é privilégio, minha gente. Isso é direito básico humano, tá lá na Declaração de Direitos Humanos, tá na nossa Constituição Federal. Então a gente não pode nunca achar que porque eu tenho um tom de pele mais claro do que uma pessoa retinta, aí vem o discurso do colorismo, né, que eu também já comprei esse discurso há um tempo por também estar nessa, de conhecer agora, tá tateando agora sobre esses assuntos. Eu comprei essa ideia, já vi inclusive algumas pessoas como a Samara Filippo, que tem duas meninas pardas, né, negras, de pele muito clara, mas de cabelo crespo, cabelo cacheado, fenótipo de pessoa negra, né, um traço aqui, outro ali, mas a cor é uma cor bem mais clara do que uma pessoa retinta, e sofreu racismo. Ela foi uma luta danada para ela conseguir que a escola reconhecesse que a filha sofreu racismo. Foi uma luta danada para que ela pudesse garantir os direitos básicos das filhas dela enquanto pessoas pardas que são. Eu, enquanto mulher parda, já vivi racismo na minha cidade do interior? Não, nunca tinha vivido, pelo menos de forma escrachada. Quando eu vim morar aqui na cidade que eu moro hoje, que é em Recife, na capital, passei por uma situação que eu nunca imaginei viver na minha vida, de entrar numa loja de um shopping muito bacana, de classe média alta, entrar numa loja e não ser atendida, sair dessa loja e ninguém vir me abordar. Isso é racismo. E eu saí de lá, eu só não chorei porque eu não queria chorar em público, mas eu saí de lá arrasada. Foi a primeira experiência mais enfática de racismo que eu vivi. Eu fui totalmente invisibilizada naquele espaço. Eu não fui reconhecida enquanto pessoa naquele espaço. Fui totalmente negligenciada. E aí eu saí daquela loja, entrei em outra e comprei o que eu queria. E passei em frente dessa loja que vendia o mesmo produto com a sacola do que eu queria comprar. Então, assim, foi muito triste essa experiência. E eu sou uma pessoa negra, parda, de pele mais clara. Então, a gente fica, enquanto esse é o meu lugar de fala, tá? Quando a Beatriz, ela traz esse estudo, eu encontro um lugar de fala. Porque eu ficava tateando também, poxa, eu não sou essa pessoa de pele escura, eu não passo o que essa pessoa passa na pele, mas eu também sofro. Eu também passo por situações de violência, eu também passo por situações de racismo, né? Quando eu tô perto de uma pessoa mais clara que eu, uma pessoa branca, e isso não quer dizer que a pessoa mais clara que eu tenha privilégios a mim, não, porque a gente vive num sistema
de estratificação social muito bem definidos na cabeça das pessoas, né? Infelizmente, eu, óbvio, considero que o que a Mara traz de a gente falar sobre racismo estrutural é muito importante, é muitíssimo importante, e a Beatriz vem falar sobre isso. Só que a Beatriz, ela traz o recorte dos pardos, as nossas vivências, os nossos sofrimentos, as nossas dores para jogo e dizer que, ó, a gente também tem voz, a gente não precisa estar cavando o nosso lugar dentro do movimento negro, a gente precisa ser reconhecido enquanto pessoas. E isso é um discurso, falando do discurso, que eu acho que enfraquece o movimento de uma forma geral. Eu já segui outras pessoas, na época acho que era 2020, uma menina preta que também é assistente social, ela fazia um trabalho sobre branquitude, né, negritude, onde o trabalho dela, a pesquisa dela era sobre a questão da branquitude no Brasil. E eu percebi que o discurso dela era carregado de sofrimento, era muito violento, era aquele eu contra você. Eu não gostava desse tipo de discurso, porque eu já vivia na pele aquilo ali, eu já percebi que aquilo ali não fazia sentido algum, não trazia resultado. E eu comecei a me afastar desse conteúdo dela. Para minha saúde mental, eu precisei me afastar. Porque quando a gente entra no embate de eu contra você, de eu preciso me garantir, preciso me validar, preciso me autoafirmar o tempo inteiro, é um lugar cansativo, exaustivo. E sim, o racismo faz isso com a gente. Sim, o racismo em todos os momentos nos testa, faz a gente se reafirmar, se autoafirmar o tempo todo, faz a gente se dizer ser humano o tempo todo, coisa que a gente é e não precisa argumentar sobre isso. E é extremamente cansativo. Mas eu via outro movimento de pessoas negras fazendo um discurso, não é um discurso ameno, mas um discurso onde possa atrair as pessoas que de fato são responsáveis para acabar com o racismo, que são as pessoas brancas, né, que mantêm essa estrutura funcionando. Então essas pessoas negras, elas tinham um discurso que atraía essas pessoas e faziam elas comprarem os argumentos que estavam sendo colocados e levantar a bandeira e lutar a favor. E eu achei esse modelo muito mais interessante de comunicação, porque não separa, não segrega, não desvaloriza ninguém. Porque, gente, se o racismo é uma questão histórica, estrutural, as pessoas brancas de hoje, elas têm responsabilidade? Óbvio que têm, mas elas não são as responsáveis pontualmente por esse sistema acontecerem. Então, se tem pessoas brancas que estão aí levantando a bandeira junto, fortalecendo o discurso, e lutando, né, fazendo a parte delas para que esse sistema estrutural de desigualdade social e racial, ele acabe de uma vez por todas, por que eu não vou reconhecer o papel dessa pessoa no movimento contra o racismo antirracista? Por que eu não vou reconhecer? Por que eu não vou estar junto? Por que eu não vou lutar junto? Por que eu não posso, né, estar com essas pessoas? Eu tenho que sempre estar no meu grupinho, naquela patotinha de pessoas pretas, pessoas negras, e eu não posso falar nada de diferente, porque senão eu vou ser ridicularizada. Eu não acredito que é por esse caminho. Eu acredito que é o caminho do meio. Nem o caminho da passividade, de você, ai, tá tudo lindo, maravilhoso, e nem o caminho da agressividade, de eu não acredito, não valorizo, eu não quero que você abra a boca e fale. Porque o que a Mara fala no vídeo dela, ela xinga a Beatriz o tempo todo, desqualifica o trabalho dela. É uma forma de violência verbal. É uma comunicação violenta que ela utiliza. E, minha gente, não é por esse caminho que a gente vai conseguir avançar. Porque não são essas armas que a Beatriz está utilizando. Ela está utilizando as armas da pesquisa, ela está utilizando as armas da educação, ela está utilizando as armas da experiência teórica e empírica para, de fato, se colocar e para mudar o mundo. Ela não quer dividir, pelo menos é o que eu interpretei do conteúdo e do trabalho dela. Ela quer somar, ela quer trazer para a visibilidade um grupo que foi o tempo inteiro invisibilizado na sua dinâmica social mesmo, né? Porque até é reconhecido pelo IBGE, o termo pardo é reconhecido pelo IBGE, o termo pardo é reconhecido pelo movimento negro hoje. O Estatuto da Igualdade Racial considera o pardo pertencente ao grupo negro, que foi um avanço gigantesco para que a gente pudesse acessar a lei de cotas, para que a gente pudesse acessar outras políticas públicas e sociais criadas para a população negra e assim
mitigar essa diferença, essa desigualdade. Então, isso foram avanços que a menina do Partitude, a Beatriz, reconhece. Então, assim, gente, o que a gente vê aqui, que eu vejo, pelo menos, são duas pessoas defendendo pautas iguais, que é o quê? O fim do racismo, o fim da desigualdade social, o fim da violência contra pessoas negras, pardas, pretas. O que eu vejo são duas pautas iguais, com pessoas diferentes falando e formas diferentes de comunicar. Formas diferentes de comunicar aquilo que elas acreditam, aquilo que elas querem para o mundo. E eu tô mais com a Beatriz nesse sentido, que é uma forma não violenta e uma forma assertiva de se comunicar. Porque a gente não precisa desvalorizar o outro, criticar o outro, descredibilizar o outro para que o meu posicionamento, para que a minha ideia de mundo, concepção de mundo, para que a minha teoria seja aceita. Não, isso é muito egóico e a gente não consegue avançar desse jeito. A gente só consegue avançar quando a gente encontra o caminho do meio, que é o caminho da concórdia, que é o caminho do diálogo de ideias, do diálogo respeitoso, onde uma crítica, ela precisa... Gente, uma crítica, como diz o Marshall Rosenberg, ela está sempre carregada de necessidades não atendidas. Então, a crítica da Mara vem de necessidades dela não atendida na vida dela, enquanto pessoa negra. Então, ela joga para Beatriz toda a dor que ela viveu e vive até hoje nas experiências enquanto pessoa negra e no que ela vive ao redor, né? O que ela vê ao redor. E essa crítica, ela não é construtiva, não existe crítica construtiva. A Beatriz, ela lida com a comunicação não violenta. Ela rebate esses haters, essas posturas insalubres sobre o seu trabalho. Emocionalmente falando, e que eu admiro muito isso, admiro esse posicionamento. Então me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse conteúdo, o que você achou desse podcast de hoje, o que é que você achou da fala de cada uma, da forma de se comunicar de cada uma. Eu vou deixar o arroba para que vocês acompanhem o trabalho delas e tirem as próprias conclusões. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre essa temática do racismo, essa temática da desigualdade social, que eu gosto, que é algo que me atravessa e que eu acho importante falar sobre isso também, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.